A história de Abraão, o patriarca bíblico, é uma narrativa fundamental nas escrituras judaicas, cristãs e islâmicas. Abraão é frequentemente considerado o pai das 3 grandes religiões monoteístas e sua jornada de fé é central para a compreensão dessas tradições religiosas. Vou contar a história de Abraão de acordo com a tradição bíblica, com base principalmente nos capítulos do livro de Gênesis na Bíblia. O nascimento de Abraão, originalmente chamado de Abrão, é narrado no livro de Gênesis, no capítulo 11, versículos 26 a 32. Ele nasceu em Ur dos Caldeus, uma cidade antigamente localizada na região que hoje é o sul do Iraque. Seu pai se chamava Terá e ele pertencia a uma família educada. Naquela época, a sociedade em Ur era conhecida por sua próspera cultura urbana e por seu entusiasmo a diversos deuses. Abraão cresceu em um ambiente cultural e religioso polifacetado, onde predominava o atrativo de múltiplos deuses. No entanto, de acordo com a narrativa bíblica, Deus escolheu Abrão para um propósito especial. A história de seu chamado é registrada em Gênesis 12, de 1 a 4, quando Deus o chamou para deixar sua terra natal e partir em direção a uma terra que ele mostraria a ele. Nessa chamada, Deus fez promessas específicas a Abrão, prometendo abençoá-lo e fazer dele uma grande nação. Essa chamada divina marcou um ponto crucial na vida de Abrão, pois implicava deixar para trás sua vida familiar e a segurança de sua terra natal. Ele teve que confiar na promessa de Deus, mesmo sem saber exatamente para onde estava indo. A aprovação de Abrão a esse chamado é vista como um exemplo de fé notável, pois ele partiu com sua esposa Sarai, mais tarde chamada Sara, e seu sobrinho Ló, em direção à terra que Deus prometeu a ele. Sua disposição de deixar para trás sua terra natal e sua disposição de confiar nas promessas divinas são pontos essenciais que definem sua vida e seu legado. Esse início humilde em Ur dos Caldeus estabelece o palco para a jornada extraordinária de Abraão, que se tornaria uma figura central na tradição religiosa e espiritual de muitas pessoas ao redor do mundo. O nome Abraão tem um significado hebraico importante e profundo. Antes de ser chamado de Abraão, o patriarca foi originalmente chamado de Abrão. No entanto, Deus mudou seu nome como parte de sua aliança com ele, conforme registrado em Gênesis 17, 5. O significado dos nomes hebraicos é muitas vezes ligado a eventos ou características importantes na vida de uma pessoa. O nome Abrão tem um significado que se relaciona com a ideia de pai exaltado, ou pai de uma nação, em hebraico. No entanto, após uma mudança de nome feita por Deus, seu nome passou a ser Abraão, que inclui a adição da letra rei em hebraico, ou A em português, no meio do nome. Essa letra rei é a 5ª letra do alfabeto hebraico e tem significados simbólicos específicos, muitas vezes associados a Deus e à espiritualidade. Assim, o nome Abraão é frequentemente interpretado como o pai de uma multidão ou pai de muitas nações. Abraão teve 2 esposas principais em sua vida, que desempenharam papéis cruciais em sua jornada e na realização das promessas divinas. As esposas de Abraão, Sara e Agar, são figuras importantes na narrativa bíblica, cada uma trazendo sua própria dinâmica complexa para a história de Abraão. Sara foi a esposa original de Abraão e desempenhou um papel fundamental em sua jornada de fé. A história de Sara começa em Gênesis 11, mas é especialmente destacada em Gênesis 12, quando ela e Abraão deixaram Ur dos Caldeus em obediência ao chamado de Deus. Ela acompanhou Abraão em suas viagens e enfrentou muitos desafios junto com ele, incluindo a fome e conflitos com outros povos. Uma das narrativas mais marcantes sobre Sara é a promessa divina de um filho, apesar de sua esterilidade e idade avançada. A narrativa de sua risada diante da promessa divina é retratada em Gênesis 18. No entanto, ela dá à luz Isaque, que se torna uma figura central na tradição judaica como um dos patriarcas. A relação entre Sara e Abraão é caracterizada por amor, respeito e confiança mútua.
embora também haja desafios e momentos de dúvida ao longo do caminho. Agar era uma serva de Sara, e sua história com Abraão é narrada em Gênesis 16. Sara, incapaz de ter filhos, ofereceu a Agar como uma concubina para Abraão, na esperança de que ela pudesse dar a ele um filho. Agar concebeu e deu à luz Ismael, o filho mais velho de Abraão. A relação entre Sara e Agar se tornou tensa, gerando conflitos familiares. A história de Agar destaca sua experiência de ser uma mulher estrangeira e uma serva que foi submetida a situações difíceis. Ela teve uma experiência pessoal significativa com Deus quando fugiu para o deserto. E Deus prometeu abençoar seu filho e fazer dele uma grande nação. Agar é uma figura poderosa que demonstra resiliência e fé, apesar das situações adversas. A dinâmica complexa entre Sara e Agar retrata os desafios e as dificuldades dentro da família de Abraão. Ambas as mulheres desempenharam papéis cruciais na história da descendência de Abraão e na realização das promessas divinas. Suas histórias destacam temas importantes como fé, maternidade, relacionamentos familiares e a fidelidade de Deus para aqueles que nele inserem. As conquistas e o chamado de Deus a Abraão desempenham um papel central na narrativa de sua vida, revelando sua notável fé e obediência. As conquistas de Abraão podem ser compreendidas em vários aspectos. Primeiramente, ele foi um líder notável em sua época, conhecido por sua riqueza e influência. Ele adquiriu rebanhos, servos e riquezas ao longo de sua vida, o que se tornou uma figura proeminente entre as tribos nômades da época. Além disso, ele teve grandes desafios, como a fome e conflitos com outros povos, e mostrou habilidade em resolver disputas pacificamente, como visto em Gênesis 13. Sua habilidade diplomática é evidente em sua interação com os reis e líderes da região. Deus prometeu abençoar Abraão, fazendo dele uma grande nação. Abraão demonstrou uma fé notável ao obedecer a esse chamado, partindo em direção a uma terra desconhecida, confiando nas promessas divinas, apesar das incertezas e dos desafios que enfrentaria. A promessa do filho a Abraão é uma parte fundamental da narrativa da vida desse patriarca bíblico e é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Ela é registrada principalmente em Gênesis 15, 16 e 17 e desempenha um papel central na realização das promessas divinas a Abraão. O anúncio da promessa de um filho a Abraão aconteceu em Gênesis 15. Nesse capítulo, Deus aparece a Abraão em uma visão e reafirma as promessas anteriores de fazer dele uma grande nação e dar-lhe uma descendência inumerável. Abraão, que estava preocupado com o fato de ele e Sara não terem filhos, questionou Deus sobre como isso poderia acontecer, já que Sara era estéril e ambos estavam envelhecendo. Deus então converteu Abraão para fora de sua tenda e o instruiu a olhar para o céu e contar as estrelas, prometendo que sua descendência seria tão numerosa quanto elas. Esse foi o momento em que Deus anunciou de forma mais concreta que Abraão teria um filho. A fé de Abraão foi reafirmada naquele momento, e ele acreditou na promessa de Deus. Nesse episódio, Abraão pede a Deus uma garantia de que as promessas serão cumpridas. Em resposta, Deus instrui Abraão a preparar um ritual de pacto, o que inclui a preparação de animais, como uma forma simbólica de ratificar o acordo. Abraão toma um bezerro, uma cabra, um carneiro, uma rolinha e um pombinho, corta-os ao meio e coloca as metades opostas uma em frente à outra. Abraão aguarda e protege as carcaças dos animais dos abutres, até que Deus se revele em um sono profundo e uma visão. Nessa visão, Deus confirma que a descendência de Abraão será inumerável e que eles, após uma temporada de escravidão no Egito, retornarão à terra prometida. Esse ritual de cortar os animais ao meio e passar entre as metades era uma prática comum na antiguidade para selar acordos e alianças. Neste caso, representa o pacto entre Deus e Abraão, onde Deus assume a forma de um fogo ardente que passa entre as carcaças, simbolizando que ele é o garantidor das promessas feitas.
Isso demonstra a seriedade e a importância da aliança entre Abraão e Deus. O nascimento de Isaque, o filho da promessa, é narrado em Gênesis 21. Abraão tinha 100 anos e Sara, 90, quando Isaque nasceu. O nome Isaque significa riso em hebraico e foi dado porque tanto Abraão quanto Sara riram de alegria ao saberem que teriam um filho, apesar de sua idade avançada. O nascimento de Isaque foi um milagre divino, uma vez que Sara era estéril e ambos foram além da idade fértil. A promessa de Deus se cumpriu de forma notável, destacando a fidelidade de Deus para com suas promessas. Abraão amou e cuidou de seu filho Isaque de maneira especial. O relacionamento entre pai e filho era significativo, e Abraão demonstrou uma afeição profunda por Isaque. Abraão também providenciou um casamento para Isaque quando ele cresceu, demonstrando seu desejo de garantir o futuro da linhagem da promessa. Uma das narrativas mais emocionantes envolvendo Abraão e Isaque é o episódio conhecido como o sacrifício de Isaque, registrado em Gênesis 22. Deus testou a fé de Abraão ao pedir que ele sacrificasse seu filho como um ato de ordenança. No entanto, antes que o sacrifício fosse consumado, Deus providenciou um carneiro como substituto, demonstrando a profundidade da fé de Abraão. A morte de Abraão é um evento significativo na narrativa bíblica e está registrado em Gênesis 25, 7 e 8. Abraão faleceu com a idade de 175 anos. Sua morte é um ponto crucial na história da descendência de Abraão e no cumprimento das promessas divinas. Abraão deixou um legado notável para seus descendentes e para a história religiosa. Eis alguns dos principais aspectos relacionados à sua morte. Abraão viveu uma vida específica longa, um sinal da vitória de Deus sobre ele. Sua longevidade é uma demonstração da fidelidade de Deus às promessas feitas a Abraão, incluindo a promessa de uma descendência numerosa. Na época de sua morte, Abraão tinha 2 filhos principais, Isaque, o filho da promessa, e Ismael, o filho de Hagar. Ele também teve outros filhos com sua segunda esposa, Quetura. Abraão abençoou seus filhos e deu-lhes presentes antes de sua morte, conforme indicado em Gênesis 25. Abraão acumulou riquezas e posses durante sua vida, incluindo rebanhos, servos e terras. Parte desse material de herança foi transmitida a seus filhos e redes, ajudando a estabelecer suas futuras famílias e gerações. Além disso, deixou para seus descendentes o legado espiritual da fé em um Deus único e da promessa de Deus de uma terra e uma descendência numerosa. Suas experiências de fé e obediência a Deus serviram como um modelo para futuras gerações e apoiaram a ser uma parte fundamental das tradições religiosas judaicas, cristãs e islâmicas. Abraão é frequentemente referido como o pai da fé na tradição religiosa. Traremos algumas das passagens que destacam essa expressão. Em Gênesis 15:16, esta passagem é uma das mais fundamentais que destaca a fé de Abraão. Ela diz: Abraão creu no Senhor, e o Senhor considera isso como justiça. Nesse momento, Abraão acreditou na promessa de Deus de que ele teria uma descendência numerosa, mesmo antes de qualquer evidência física disso. Em Hebreus 11, de 8 a 19. O capítulo 11 da Epístola aos Hebreus é conhecido como o capítulo da fé e menciona Abraão várias vezes. Ele é citado como exemplo de alguém que obedeceu a Deus e confiou em suas promessas, mesmo quando surgiram desafios e incertezas. Em Romanos 4, o apóstolo Paulo faz referência a Abraão para ilustrar o conceito de justificação pela fé. Ele argumenta que Abraão foi justificado pela fé em Deus e não por obras, e que isso é um princípio fundamental para os cristãos. Em Tiago 2, o livro de Tiago também menciona Abraão como exemplo de alguém cuja fé foi demonstrada por suas ações. Tiago argumentou que a fé de Abraão estava viva e ativa em suas obras, como o episódio do sacrifício de Isaque, o que mostrou a integridade de sua fé.
Essa designação dada a Abraão reflete sua importância na história religiosa e espiritual, e sua história continua a inspirar e desafiar as gerações posteriores a confiar em Deus de maneira semelhante. Hoje, mais do que nunca, precisamos da mesma fé que Abraão declarou. Independentemente de nossa fé ou cultura, a história de Abraão deve nos inspirar na busca por algo maior e nos convida a confiar em Deus, independentemente das incertezas que a vida nos reserva. Agradeço a todos vocês por dedicarem seu tempo para explorar as Escrituras Sagradas e aprender com a vida de Abraão. Que sua jornada seja inspirada por essa fé inabalável e que a confiança em Deus seja a bússola que guia seus passos em direção a um futuro cheio de promessas e esperança. Lembre-se, a fé pode mover montanhas. Continue confiando, perseverando e buscando a verdade divina. Que a paz e as vitórias de Deus estejam com vocês. Obrigado pelo seu tempo e dedicação e até o próximo vídeo aqui na Estação da Verdade.